Sejam bem-vindos mais uma vez ao quadro mais aclamado do canal, e atendendo a diversos pedidos eu trago hoje um cara, que foi e continua sendo uma pedra para aqueles que agem nas sombras, por trás das cortinas. Alguns chamam de poder industrial, outros de interesses financeiros ou senhores do mundo. Seja como for, Bob Marley era um murro na cara dessa coja, e sem mais delonga eu inicio o nosso quadro. A realidade por trás do mito. Bob Marley. Bob Marley é sem dúvida a estrela musical mais revolucionária e influente do mundo. Suas músicas tentavam unir as pessoas, fazem elas pensar que somos iguais e existe algo bem maior e melhor que esse mundo. Uma de suas músicas, chamada African Unite, fazia afronta aos senhores do mundo, falando abertamente de onde eles saíram. Preste bem atenção na letra e veja se você não concorda comigo. África, una-te, porque temos que sair da Babilônia. Estamos indo para a terra de nosso pai. Como seria bom e agradável antes do Deus e do homem ver a unificação de todos os africanos, como já deveríamos ter feito. Nós somos as crianças do Rastaman, nós somos as crianças do homem mais elevado. Portanto, África, una-te, porque nossas crianças querem vir para casa. Portanto, África, una-te, porque temos que sair da Babilônia, e nós estamos trilhando a terra do nosso pai. Eu digo que nós estamos abaixo do sol. Una-te para o benefício dos seus povos. Una-te, pois está mais tarde do que você pensa. Una-te para os benefícios de suas crianças. A África está esperando seus criadores. África, você é meu antepassado fundamental. Una-te para os africanos estrangeiros. Una-te pelos africanos de longe. África, una-te. Aí fica muito claro que Bob sabia que o mundo está dessa maneira porque existem pessoas trabalhando por trás das cortinas para mantê-lo assim. Com esse tipo de música, Bob arrastava multidões, e isso era em nível global, não só na África. É óbvio que isso não era bom para aqueles que controlam as coisas por aqui. Mas antes de entrarmos nesses detalhes, vamos saber quem de fato foi Bob Marley. Porque muitos sabem apenas que ele era um cantor de reggae famoso. Fumava muita maconha e nada mais que isso. Bob Marley nasceu em 6 de fevereiro de 1945 em Seitian, no interior da Jamaica. Seu nome verdadeiro era Robert Nesta Marley, filho de Norval Sinclair Marley, um militar branco capitão do exército inglês, e Cedella Booker, uma adolescente negra vinda do norte do país. O casal estava de casamento marcado para 9 de junho de 1944. No dia seguinte ao seu casamento, Norval abandonou-a, porém continuou dando apoio financeiro para sua mulher e filho. Raramente ele os via, pois estava constantemente viajando. Após a morte de Norval em 1955, Cedella Booker casou-se com Todd Livingstone, também morador de Saint Ann. O novo casal mudou-se para Tranktown, a maior e mais miserável favela de Kingston. Bob era provocado constantemente e rejeitado pelos negros locais, porque ele era mulato, e para piorar ele ainda era baixinho. Bob teve uma juventude muito difícil e isso ajudou a ter personalidade e um ponto de vista bastante crítico sobre os problemas sociais. Quando foi morar em Tranktown, Bob ainda novinho já tinha uma ligação forte com a música. Ele e seu amigo Bernie, seu irmão de consideração já que era filho do marido de sua mãe. Os dois amigos irmãos improvisavam guitarras feitas de lata e acompanhavam sucessos vindos da América. Aliás, o que eles conseguiam captar, já que usavam um mini rádio transitorizador, conseguindo captar o sucesso apenas de uma estação. Eles ouviam Ray Charles, Fats Domino, Brook Benton. Esse era um dos preferidos de Bob. Trying to find a warm place to spend the night. Enfim, grupos como o Drifters. Eles eram muito populares na Jamaica. Any day now, I will hear you say goodbye. Nesta época, a juventude jamaicana fervia com esta gama variada de R&B americanos. Mas ter um rádio transitor para captar a nova onda era um luxo. Por isso mesmo, nomes como Coxsey Dunn e Leslie King, entre outros, ficaram famosos por seu Sound System, um sistema de som. Aquelas combis parecidas com a do Scooby-Doo, equipada com aparelhagem suficiente para fazer a rapaziada se animar com os últimos sucessos chegados dos Estados Unidos nas ruas dos guetos. Por volta do início dos anos 60, o movimento R&B começou a decair nos Estados Unidos. Isso tornou difícil a aquisição de disco para satisfazer a dieta insaciável de lançamentos que o povo jamaicano exigia. Os donos do Sound System viram-se então obrigados a investir no talento dos músicos locais. Começava-se a desenvolver nesta época na ilha, uma música que incorporava as tradições musicais jamaicanas, com influência do R&B e das big bands, resultado no vibrante e agitado som do ska. A independência da Jamaica em 1962, deixando de ser uma colônia britânica, ajudou a compor o momento de criação de uma música originalmente jamaicana.
Os donos do Sound System tornaram-se então produtores. Alugavam alguns estúdios e 2 pistas. Descobriram alguns rapazes que tivessem talento de cantar suas emoções vividas nos guetos de Kingston. Eles faziam discos de ska. Quando Bob Marley deixou a escola aos 14 anos, ele arranjou um emprego de soldador, mas isso era só um migué para sua mãe parar de se preocupar que ele virasse um rude boy, como são conhecidos os delinquentes juvenis na Jamaica. O sucesso para Bob não veio fácil, mas aos poucos e com muita garra ele foi conquistando seu espaço. Em 1962, Bob fez uma audiência para o produtor Leslie Kong, que veio a publicar suas primeiras gravações. George North, composta por Bob Marley, foi a primeira. Apesar de as músicas gravadas não terem sido executadas nas rádios e chamado pouca atenção do público, só vieram confirmar a ambição de Marley de se tornar um cantor. No ano seguinte, Bob decidiu que o caminho a seguir seria uma banda. Juntou-se com seus amigos, Bubba Marley e Peter Tosh, para formar os Wailing Wailers. Escolheram este nome para a banda porque diziam: ao nascer no gueto, nasceu e lamentar. E o wail significa lamentar. O novo grupo tinha um mentor, o percussionista Rastafari chamado Alvin Peterson. Esse cara apresentou os garotos para o produtor Cox Dodd. Isso tudo no verão de 1963. Cox não ouviu a banda e ficou satisfeito com o som do grupo. Ele resolveu gravá-los. Os William Wailers finalizaram seu primeiro single Say Murdell durante as últimas semanas de 1963. Já em janeiro do ano seguinte, era a primeira nas paradas jamaicanas e se manteve nessa posição durante os próximos 2 meses. A música jamaicana finalmente tinha uma identidade e alguém que falava a mais pura linguagem do gueto. Nos anos seguintes, a banda de Bob Marley colocou mais alguns hits na parada da ilha. Isso estabeleceu a popularidade do grupo, mas apesar do sucesso, as dificuldades econômicas que atravessaram fez com que Júnior e Kelson e Cherry Smith deixassem a banda. Além disso, a mãe de Bob havia se casado novamente e mudou-se para Delaware, nos Estados Unidos, onde economizou algum dinheiro para mandar a passagem de avião para o jovem Marley. Naquela altura, Bob com 20 anos, a intenção da mãe dele era que ele começasse uma nova vida. Antes de se mudar para a América do Norte, ele conheceu uma jovem chamada Rita Anderson e no dia 10 de fevereiro de 1966 casou-se com ela. A estadia de Bob Marley nos Estados Unidos teve vida curta. Ele só trabalhou lá o suficiente para financiar sua verdadeira ambição musical. Em outubro de 1966, Bob Marley, depois de 8 meses na América do Norte, retornou para a Jamaica. Este foi um período decisivo na sua formação, pois o imperador da Etiópia, Haile Selassie, havia feito uma visita de estado na Jamaica, em abril daquele ano. E durante o período em que Bob esteve fora, o movimento Rastafari ganhou uma nova vida nas ruas de Kingston. Marley começava cada vez mais a se aprofundar dentro do espírito e cultura Rastafari. Em 1967, a música de Bob já refletia a sua nova crença. Ao invés de cantar hinos para os Rude Boys, Marley começou a compor temas sociais e espirituais, o que se tornou sua marca registrada e maior legado. Enquanto estava na Europa, Bob assinou um contrato com a CBS, que naturalmente também era gravadora de Nash. No verão de 72, todos os integrantes da Wailers estavam em Londres, promovendo ostensivamente um single para a CBS, Reggae on Broadway. Mas assim como o filme de Nash, o projeto fracassou e os Wailers se viram em maus lençóis numa terra distante. Como última cartada na Europa naquele ano, Marley dirigiu-se ao estúdio da Island Records, em Londres, e perguntou se podia ver seu fundador, Chris Blackwell. Chris Blackwell era um jamaicano branco, descendente de ingleses, pertencente a uma rica e tradicional família da ilha. Ele havia fundado a Island Records, na Jamaica, ainda no final dos anos 50, e já estava envolvido com a cultura musical jamaicana, mesmo antes da época do ska. A companhia foi uma das pioneiras em exportar a música jamaicana para o mundo e na década de 60 se tornou a principal responsável pelo lançamento e divulgação da música da ilha do Reino Unido. Desde o ska passando pela rocksteady até o reggae, quando Bob fez seus primeiros passos dentro da Islândia em 1971, ele estava se conectando com a mais quente das gravadoras independentes da época. Blackwell sabia bem da reputação de Marley na ilha caribiana, tanto no lado no qual eram conhecidos como um bando de Rude Boys, quanto a de que eram de qualidade e fibra inigualáveis e que acima de tudo eram muito populares e respeitados, tanto na Jamaica como já na época em todo o Caribe. Foi oferecida ao grupo uma oferta de confiança, onde Chris Blackwell, o contratante, dava um adiantamento de 4.000 libras, o equivalente aproximadamente a $8.000. Mais uma carta branca para eles irem para a Jamaica e produzirem um material para o primeiro álbum do The Wailers na Island Records. Pela primeira vez, uma banda de reggae tinha esse tipo de tratamento, comparável aos seus contemporâneos do rock and roll, com acesso ao mais alto nível de gravação. Antes disso, considerava-se que reggae só vendia discos singles ou coletâneas de baixo custo. Blackwell foi advertido por várias pessoas a não confiar tanto assim nos garotos e que possivelmente eles sumiriam com o dinheiro, sem que ele visse resultado nenhum de gravação. Depois de alguns meses, os Wailers estavam de volta a Londres, com o material que haviam gravado no estúdio da Island em Kingston.
Para tornar o material mais agradável aos ouvidos do público internacional, foram acrescentadas gravações originais, solos de guitarra e linha de teclados executados por músicos ingleses. A estratégia de Black Will consistia em lançar os Wales como uma nova banda de rock, composta por negros jamaicanos. O resultado disso foi um álbum Catch a Fire, com uma sugestiva embalagem em forma de isqueiro, de onde se retira o vinil abrindo a tampa. O disco foi pesadamente promovido, iniciando a partir daí a escalada internacional do sucesso e o reconhecimento de Bob Marley pelo mundo todo. A cadência de Marley, ainda aliada às suas letras de paz, protesto e engajamento social, contrastavam completamente com o que rolava no cenário do rock da época. Enquanto o rock tradicional alienava as pessoas, as músicas de Bob conscientizavam. E isso desagradou muitos dos poderosos da época. A gravadora decidiu que os Wales deveriam excursionar fazendo shows tanto no Reino Unido como também nos Estados Unidos, de uma nova completa novidade para uma banda de reggae. A banda então embarcou numa execução pela Europa, o que solidificou ainda mais em suas performances ao vivo. Depois de 3 meses, voltaram a Jamaica e Bernie, decepcionado com a vida na estrada e pouco dinheiro que ganhavam, recusou-se a participar da turnê pelos Estados Unidos. Ele foi então substituído por Joey Higgins, o mestre musical do ainda adolescentes Wales. Nos tempos de Tracktown, nos Estados Unidos, Bob Marley e seus parceiros lotaram alguns clubes noturnos e abriram shows para outros artistas. A repercussão da banda em uma turnê andava tão bem que foram arranjadas 17 datas para os Wales e abriram os shows de Sly The Family Stone, na época a maior banda de black music da América. Depois de abrir 4 shows para Sly, Bob Marley e sua banda foram retirados da turnê. Isso porque Bob destacava-se mais do que a banda que deveria ser a atração principal. Por pura inveja e despeito, os caras terminaram tirando Bob. O primeiro sinal da projeção de Bob Marley como astro internacional viria através de um presente de Chris Blackwell para o proeminente novo artista, logo após o impacto do álbum no mercado europeu. Blackwell entregou a Marley as chaves da Island House, uma imponente mansão situada na parte rica de Kingston, inclusive muito próximo à sede do governo, que ficava rua abaixo com seus imensos jardins. Em pouco tempo, a nova casa de Marley tornou-se um núcleo de criação e uma espécie de comunidade, com acesso livre para toda a família, amigos do gueto, rastas, namoradas de uns e outros, músicos, jornalistas, estrangeiros e mais alguns outros que eventualmente apareciam para jogar o famoso futebol de fim de tarde no estacionamento da casa. Bob Marley era um cara muito gente fina, como todos os amigos e familiares relatam. Ele dava dinheiro e comida para pessoas que vinham da favela pedir. Era comum formar filas de mulheres com bebês, crianças jovens e até mesmo homens que queriam começar um pequeno negócio. Tudo isso na porta da casa do músico. Agora eu quero que você imagine o tipo de pessoa que Bob era, como ele era diferente da sua vizinhança. Tinha uma sede do governo logo abaixo da casa dele. Era lá que essas pessoas deveriam pedir ajuda. No entanto, como o povo sabia que eles jamais ajudariam, era a casa de Bob que eles procuravam ajuda, uma mansão particular. Acho que isso ficava lindo para o governo. Por causa dessas atitudes, celebridades como Paul McCartney, Mick Jagger, nome feio da desgraça, começavam a admirar um cara com um nome desse. Eu até imagino quando ele era criança o pai chamando ele. Mick Jagger Jr., rapaz, meu filho. Pra que esses gritos, menino? Você é doido? O que meu filho tá fazendo acordado numa hora dessa? Me fala. Começavam a admirar o ascendente trabalho do jamaicano. O lendário Eric Clapton ressurgiu regravando essa música. I shot the sheriff, but I did not shoot the deputy. Era uma música de Marley, versão que atingiu os primeiros lugares nas paradas. Colocou o guitarrista inglês novamente no cenário musical e ajudou a alavancar ainda mais a carreira de Bob Marley. Em outubro de 1974, Nate Dread foi lançado graças ao sucesso da faixa No Woman, No Cry, que atingiu o primeiro lugar nas paradas inglesas. Essa aí vocês com certeza devem conhecer. É essa daqui, ó. Bob Marley tornava-se ainda mais popular. A essa altura o grupo já não contava mais com Bunny Wailer e Pete Tosh, que partiram para suas carreiras solo e foram substituídos pelas We Trees, a cantora Judy, Márcia e a mulher de Bob, Rita Marley. Com o lançamento do próximo disco, Rastaman Vibration, em 1976 o cantor conquistou a fama nos Estados Unidos. Na Jamaica sua fama já era quase mística, e em grande parte graças às mensagens de suas músicas. Os pensamentos Rastafari estavam se tornando muito popular nos guetos jamaicanos. Em meio a este quadro também havia o fato de o imperador etíope, Haile Selassie, considerado pelos rastas como a representação de Deus na Terra. Ele tinha falecido no final de 1975. Aqui Bob se tornou definitivamente uma ameaça à nova ordem mundial, enquanto as outras bandas trabalhavam para te alienar. Bob tentava despertar as pessoas com música cada vez mais belas, tipo essa daqui. O nome dessa música é Bad Boy. Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you?
When you were 8 and you had bad traits, you go to Garotos maus, o que querem, o que vocês vão fazer quando eles te encontrarem? Quando você tinha 8 e você tinha traços do mal, você ia à escola e aprendia a regra dourada. Então por que você está agindo como um idiota sanguinário? Se você esquentar, deverá ficar frio. Você joga isso naquele, você joga isso neste. Você jogava isso na sua mãe e joga isso no seu pai. Você joga isso no seu irmão e joga isso na sua irmã. Você joga isso naquele e joga isso em mim. Ninguém te dá uma folga. A polícia não te dá uma folga. O soldado não te dá uma folga. Nem mesmo você, filho de Já, não te dá uma folga. Pensamentos vêm e vão, e eu sei que algumas vezes você quer deixá-los ir. Você é tão mau, você é tão legal. Em 1976, as eleições estavam a todo vapor na Jamaica, em um período mais sangrento de sua história. Havia praticamente uma guerra civil entre os jovens militantes que defendiam partidos distintos. Só que muitos afirmam que toda essa guerra havia sido causada pela própria CIA, que desejava desestabilizar o governo jamaicano. Nos seus esforços para destabilizar o governo da Jamaica nos anos 70, a CIA criou um grupo de contrabando de drogas, armas e criminosos políticos. Através do tráfico de drogas, estes criminosos acabariam por tornar-se mais poderosos dos políticos com os que estavam ligados. O programa de desestabilização da CIA não só desestabilizou a Jamaica dos anos 70, mas também a Jamaica dos 40 anos seguintes. Bob Marley era um grande problema para o plano deles, como o grande artista que era, e agora também estava se mostrando ser um grande líder. Ele promoveu um show gratuito pela paz, pela união da juventude. O então primeiro-ministro líder do partido PNP, Michael Manley, apoiou e deu força à ideia do Concerto da Paz. A intenção era apaziguar as tensões antes das eleições, marcadas para dali uns dias. A CIA não podia conceber isso, e então 2 dias antes do show, a casa de Bob Marley, na Hope Road, foi invadida por um grupo de pistoleiros defensores do candidato opositor a Michael Manley. Ele disparou muitos tiros em todas as direções, com o intuito de o matar. Muitas pessoas afirmam que um dos pistoleiros era um agente da CIA. Escute isso nessa entrevista que eu dublei para vocês chamada de Conspiração. Bob Marley era um alvo dessa agência de inteligência, porque Bob estava na frente de um movimento social bem amplo. A música de Bob Marley era sobre vida, morte, era sobre política, era sobre espiritualidade, era sobre como derrubar o sistema maligno. Então, naturalmente, eles o queriam morto. Bob Marley encontrou um inimigo político em casa. Em dezembro de 1976, homens armados invadiram sua casa atirando. A CIA estava vitalmente interessada em tudo o que ele fazia. Eles tinham um arquivo dele. É quase certo que eles estavam por trás da tentativa de assassinato em 1976. It is fairly certain that they were behind the shooting attempt on his life in 1976. Bob Marley sobreviveu e ficou ainda maior. Bob Marley survived. He got even bigger. Eu sei que alguns vão perguntar, mas encarando como dá para realmente ter certeza que os pistoleiros eram da CIA? Bom, a arma usada para a tentativa de assassinato não era a arma que um maconheiro revoltado podia ter. Eram 3 homens, e um deles tinha 2 armas semiautomáticas, muito comum entre os agentes da CIA. Os outros 2 tinham nas suas mãos um rifle M16. Por um verdadeiro milagre, a primeira tentativa de matar Bob foi frustrada. Ninguém foi morto no ataque noturno. Don Taylor, que era empresário de Marley, estava a aproximar-se dele no exato momento em que os homens começaram a disparar, levando vários tiros e tendo como legado deste fato uma vida sobre a cadeira de rodas. Rita Marley levou um tiro de raspão na cabeça. O projétil ficou alojado em seu couro cabeludo. Bob Marley recebeu um tiro que raspou no seu peito, logo abaixo do coração, e penetrou profundamente em seu braço esquerdo. O caso de Marley foi o menos grave entre os atingidos, sendo o primeiro a sair do hospital. No dia 5 de dezembro, Bob, depois de muitos alertas, resolveu subir ao palco do festival, mesmo sendo baleado. No dia 5 de dezembro, Bob mostrou que era macho. Depois de muitas advertências e pedidos para ele não fazer o show, ele ignorou todos e resolveu subir ao palco do festival, mesmo estando ainda baleado, ainda com os curativos no corpo. Marley se apresentou no concerto Smile Jamaica pela paz e depois mostrou seus ferimentos ao público. Nesta ocasião, ao ser questionado sobre o fato de comparecer ao show, mesmo baleado, o músico disse uma das suas mais conhecidas frases, e que mostra claramente que ele sabia contra o que estava lutando. As pessoas que estão a tentar destruir o mundo não tiram um dia de folga. Como posso eu tirar se estou a fazer o bem? Aqui fica claro que Bob sabia da existência dos senhores do mundo, que aquilo não era uma coisa regional, e sim global. A CIA foi a grande ferramenta usada por eles nessa questão. E para você entender bem a história, é preciso entender a política da época. Existiam 2 principais partidos políticos da Jamaica, o JLP, Jamaica Labour Party, e o PNP, People's National Party. Os JLP são chamados trabalhistas e os membros do PNP são chamados socialistas. Ambas as partes são democráticos.
No entanto, houve conflito ideológico entre ambos. O PNP havia se tornado um partido socialista, que estava a apenas 2 passos de distância de ser um partido comunista. O JLP havia adotado o capitalismo. O líder do JLP era Edward Seagull. Ele foi muito alinhado com os Estados Unidos na época. Tinha amigos em comum com Richard Nixon e Jimmy Carter. O líder do PNP foi Michael Manley, que havia se alinhado com Cuba naquele momento. O governo americano estava muito preocupado com a Jamaica, podendo tornar-se um país comunista. Através das operações secretas da CIA, fuzis M16 foram contrabandeados para o país para lutar contra o Partido Socialista. A outra parte se defendeu contrabandeando a AK-47 da Rússia. A CIA foi tão longe em seu plano que alguns membros de gangues que trabalhavam para o JLP receberam treinamento da CIA nos Estados Unidos. Em seguida foram enviados de volta para a Jamaica para assassinar figuras chaves. O PMP também enviou seus respectivos membros de gangues para Cuba para treinamento militar para ter figuras chaves da CIA assassinados. Depois de toda essa treta, Bob Marley mudou-se para Londres e gravou seu disco Exodus. A partir daí, então, o sucesso de Wally só aumentou e cada disco lançado destacava-se nas primeiras posições inglesas e americanas. Entenda bem, era um negro, jamaicano, nas primeiras posições nas paradas americanas e inglesas. O que de fato você acha que sentiu os senhores do mundo, vendo todo o plano deles indo por água abaixo, pelas mãos de um mulado? O plano dos senhores do mundo não podia ter dado mais errado do que isso. Ao invés de eles conseguirem matarem Bob, eles apenas conseguiram aumentar ainda mais sua fama e influência. Bob agora estava de fato ameaçando todo o plano de alienação montado por eles. Em 1978, Bob voltou a morar na Jamaica. O músico resolveu conceder um concerto gratuito em Kingston para comemorar o seu retorno, no dia 22 de abril de 1978. E Bob Marley e The Wailers apresentaram-se no Estádio Nacional de Kingston, no famoso One Love and Peace concerto. Neste show, Marley chamou ao palco o então primeiro-ministro jamaicano Michael Manley, líder do partido PNP, e Eduardo Seagull, líder do partido de oposição, para que eles dessem as mãos e fizessem um juramento de paz. A multidão que assistiu o concerto foi à loucura. Com essa atitude, Bob mostrava ao mundo que não se trata de A ou B governar. É preciso união entre todos, ou não importa quem esteja no governo, o resultado é o mesmo, porque estão debaixo de corrupção e desordem. E que tudo isso é planejado pelos senhores do mundo. Assim eles podem manipular elas como bem entendem. Bob, com suas músicas e suas belas atitudes, estava mostrando essa verdade. Um ditado que sempre escutamos e pensamos se tratar de compartilhar é dividir para conquistar. Muitas pessoas acham que esse ditado quer dizer compartilhar para conquistar, mas na verdade é um ditado criado pelos senhores do mundo. Eles dizem dividir as pessoas entre elas mesmas, fazer pequenos grupos dentro de uma sociedade, dividir para assim conquistar, porque uma sociedade desunida, dividida, é mais fácil de se manipular. Você faz as alianças com a tribo A e B, que são as maiores, e assim vai conquistando as menores por ali. Isso sempre foi uma estratégia dos senhores do mundo, muito usada inclusive pelo Império Romano, e vem sendo usada até os dias de hoje. Em 1979, Bob Marley e The Wailers lançaram seu álbum mais politizado de todos, Survival. Esse disco tinha como tema nas suas músicas os problemas sociais e políticos pelos quais o continente africano passava, como guerras, fome e o domínio branco. Passava e passa até hoje. Neste álbum foi lançada a música Zimbabwe, uma música de apoio a rebeldes negros da Rodésia que estavam prestes a conquistar sua independência do domínio branco, criando o estado de Zimbabwe. Africa unite, 'cause we're moving right out of Babylon, and we're going. Africa Unite, também uma música clássica deste álbum, que mistura assuntos da fé Rastafari com a situação social dos africanos. Este disco, de tão influente que era, chegou a ser censurado pelo regime apartheid na África do Sul, mas por sua vez a África era o único continente em que o grupo ainda não se havia apresentado. Porém, em 1988, após terem apresentado no início do ano do Gabão, Bob Marley e sua banda foram convidados a se apresentar na cerimônia de independência da Zimbabwe. Bob Marley apresentou-se em 18 e 19 de abril nas festas da independência, em Harare e no Zimbabwe. Em 1980 foi lançado o Uprising, sucesso instantâneo no mundo inteiro, com hits como e essa outra com o nome de Redemption, com uma letra fantástica, que é exatamente um murro na cara dos senhores do mundo. Uma música capaz de tirar qualquer um da alienação. Para isso, basta que preste atenção em sua letra. Por isso, vamos ouvi-la. Canção da Redenção. Velhos pirata, eles me roubaram. Me venderam para os navios mercantes, minutos depois de eles me tirarem do porão sem fundo. Mas minha mão foi feita forte pela mão do Todo-Poderoso. Seguimos nessa geração triunfantemente. Você não vai me ajudar a cantar mais uma canção de liberdade? Pois tudo que já tive, canções de redenção. Emancipem-se da escravidão mental. Ninguém além de nós mesmos pode libertar nossa mente. Não tenha medo da energia atômica, porque nenhum deles pode parar o tempo. Por quanto tempo vão matar nossos profetas? Enquanto isso, ficamos parados olhando.
E alguns dizem que é só uma parte disso. Temos que completar o livro. E era por isso que Bob era o cara. Os Wailers embarcaram na sua maior turnê europeia, arrastando quarteirões em todos os lugares em que passaram, incluindo o legendário show em Milão, na Itália, com um público estimado em 100 milhões de pessoas. Recorde absoluto até então para qualquer banda do mundo. Bob Marley e sua banda era simplesmente a banda em turnê mais importante daquele ano, e o álbum, O Prison, bateu todas as paradas de sucesso no continente europeu. A morte de Bob àquelas alturas era uma coisa urgente e prioritária. Com ele vivo, eles jamais conseguiriam implantar a nova ordem mundial. Bob era apenas um homem, mas estava mudando a cabeça de muitos e muitos, tornando-se cada dia mais perigoso, a cada respiração. Eles sabiam que a próxima tentativa não podia falhar, e nem deixar rastros, também não podia ser violenta, pois eles viram o resultado que deu da última vez. Se Bob morresse de forma violenta, iria se tornar definitivamente um mártir, então eles usaram um dos seus métodos mais malignos, que inclusive foi usado do nosso querido Enéas aqui no Brasil, a indução do câncer. Eles convidaram Bob a um estádio de futebol em Londres. Um jogador, ao cumprimentar Bob, pisou em seu pé. Estranhamente, depois disso, o cara foi tirado de campo. A unha do pé de Bob inflamou e caiu. Ele terminou a turnê europeia com uma vasta agenda marcada. Bob Marley e a banda partiram então para os Estados Unidos, quando fizeram 2 shows no Madison Square Garden. Foi durante a segunda apresentação que Bob passou mal no palco, e começou aí a ser averiguado o que se passava com o ídolo do reggae. Bob, embora com problemas de saúde, chegou a fazer ainda mais um show, em Pittsburgh, no dia 23 de setembro de 1980. Este foi o último show de Bob Marley. Logo mais o mundo ficou sabendo a triste notícia de que o astro do reggae tinha câncer. A doença teria sido decorrente de um ferimento infeccionado no dedão do pé, aquele que ele sofreu no jogo de futebol em Londres. Eu sei que muitos vão dizer, mas encarando você tá viajando. Cara, não tem como passar câncer para uma pessoa e muito menos com um pisão no pé. Você agora esmediou o vídeo. Calma, meu garoto, que a banda não toca assim. De fato, não é possível passar câncer para uma pessoa, ainda mais com uma pisada no pé. Mas o segredo está no médico que atendeu Bob no campo. Ele não pertencia ao lugar. Esse cara deu uma injeção no dedo do pé de Bob, e sabemos que existem diversas substâncias, como já falei e mostrei no vídeo do Enéas. Eu dei até um exemplo muito famoso nos Estados Unidos. Eu posso fazer você desenvolver o câncer e morrer em menos de 1 ano, te dando até um copo de água. É uma coisa muito simples de se fazer. Com certeza naquela injeção devia ter algum tipo de substância letal ao nosso organismo. Com isso o Bob desenvolveu o câncer. Existe também outra possível origem que muitos acreditam que foi a indução do câncer em Bob. Depois de ele ter sido liberado do hospital, ele foi para as colinas de proteção nas Montanhas Azuis, o pico mais alto da ilha. Ele estava se preparando para um concerto. Na sua companhia estavam Black Panther e Leo Lee. Ele fez até um documentário para o Poder do Povo. Ele tinha vindo para ver Bob, ele só estava lá tocando. Foi aí que um homem branco veio ver Bob, no mesmo dia do festival Smile Jamaica. Isso foi logo após a tentativa de assassinato de Bob, aquela dos tiros. O homem branco teve permissão para ver Bob Marley. O homem o cumprimentou e disse que ele era um fotógrafo da agência de notícias de alguns famosos. Ele explicou que ele tinha acabado de chegar com a equipe de filmagem dos Estados Unidos. Ele contou como estava animado para filmar o evento. E então ele deu de presentes a Bob Marley um par de sapatos muito bonito. Quando Bob Marley calçou o sapato, ele gritou. Quando os amigos de Bob o inspecionaram o sapato, tinha uma ponta de metal de cobre na parte do dedo do pé no sapato. Neste ponto, eles ainda não sabiam o que fazer com o incidente. Depois de mais investigação, eles descobriram que o homem que o tinha visitado era filho do falecido diretor da CIA. Havia agora algum pânico no acampamento. Eles estavam querendo saber agora se o metal poderia ser radioativo ou envenenado. Existem diversos artigos na internet sobre o assunto, mas ainda acho mais provável que ele tenha sido realmente infectado na injeção no dedão do pé. Porque para eu acreditar nessa teoria do sapato, seria necessário o nome do diretor da CIA e o nome do suposto cara que seria filho dele. Como eu não encontrei, eu acho muito pouco provável. Não estou dizendo que é impossível, mas é pouco provável. Agora, uma coisa que não se pode ignorar é que não resta dúvida que esse câncer foi induzido. E não seria a primeira vez que a CIA recorreria a esse método. Veja um trecho do documentário onde os caras levantam essa hipótese. Parece ser, sem sombra de dúvida, que sim. Eles marcaram Bob Marley para neutralização. E esse seria o veículo principal para fazer isso. Jonathan é nosso expert em conspiração. E diz que a teoria de Bob Marley não é incomum. Jack Ruby, o assassino de Lee Harvey, pensou ter sido injetado com câncer. William Casey, o diretor da CIA, morreu de um tumor no cérebro bem no meio do Irã, contra os hearings. É claro que esse documentário foi feito pelo sistema, e ele tenta induzir você ao erro. Dizer que câncer é injetado diretamente em uma pessoa é uma coisa de louco.
É óbvio que não tem como fazer isso. O que pode ser feito é o que eu falei, ser injetado substâncias que desenvolvam o câncer na pessoa. Isso é completamente possível e eu já mostrei como fizeram. No vídeo do Enéas, basta você conferir. Eles falam tudo menos essa verdade, que é justamente para levar você ao erro. Do sistema nós não podemos confiar nunca, e nem esperar que eles dêem as mensagens verdadeiras. Eles apenas te dão uma pequena noção, mas no meio dessa noção eles tentam te enrolar a todo custo, porque eles fazem parte da mesma ordem. Diante de tantas evidências, eu ainda fico me perguntando se ainda vai ter alguém que negue a existência dos senhores do mundo. Se ainda acha pouco todos os fatos, recorra à matemática. Quais são as chances disso acontecer justamente com os fenômenos mundiais? Eu falo isso incansavelmente nos vídeos. Bob Marley estava nesse momento no auge da sua carreira. Ele nunca foi tão influente com tantos seguidores como ele tinha agora. O câncer de Bob era uma espécie de câncer de pele, chamado melanoma maligno. Os médicos aconselharam-no a amputar o dedo. Dizem que Marley se recusou a fazê-lo devido à sua filosofia Rastafari, de que o corpo é um templo e que ninguém pode modificá-lo. Esse é um dos motivos pelos quais os rastas deixam crescer a barba e aquele cabelão. Mas só que mesmo que ele tivesse amputado o dedo, como queriam os médicos, não adiantaria muito, pois todos sabem que o câncer é uma doença que se espalha pelo corpo. E o de Bob já estava se espalhando para seus órgãos, como o cérebro, o pulmão e o estômago. Ele não era idiota e sabia que não adiantaria nada arrancar o dedo. Durante 8 meses buscando tratamento na clínica de Dr. Joseph Issels, na Alemanha, no final de 1980 e no início de 1981. Durante algum tempo, o estado de Bob Marley parecia ter se estabilizado com o tratamento naturalista do doutor alemão. Mas isso até maio de 1981, quando o doutor anuncia que nada mais poderia ser feito. Bob Marley, já abatido pela doença, resolveu retornar para sua casa na Jamaica para passar seus últimos dias juntos à família e amigos. Ele não conseguiu completar a viagem, tendo que ser internado em um hospital de Miami. A sua mãe segurava suas mãos aos prantos, enquanto Bob a consolava pedindo que secasse as lágrimas. As últimas palavras de Bob foram exatamente essas. Mãezinha, não chores, eu vou à frente para preparar um lugar. Ele faleceu pouco antes do meio-dia, por volta das 11 horas do dia 11 de maio de 1981, menos de 40 horas depois de deixar a Alemanha. E aí você vai me dizer que a data de 11 de maio, às 11 horas, é só uma coincidência? Vocês sabem muito bem que essas datas têm um valor religioso para esses vermes que controlam esse mundo. Vocês estão ligados nisso. Eu falo sempre, meus bons amigos, tudo isso tem a ver com a espiritualidade. Não tem como separar as coisas, não tem como você ignorar toda a simbologia da crença desses malditos. Eles são muito precisos nas datas e tudo é feito muito bem elaborado. E não é apenas a ciência e tecnologia que ajuda eles. Eles têm ajuda também do lado espiritual. Por mais que os céticos neguem, essas entidades que eles cultuam, como eu mostrei no meu vídeo Conspirators, parte 1, 2 e 3, não são outra coisa a não ser demônios, o exército caído. Esses seres orientam esses caras, e é por isso que nós sempre vemos o número 11 ou 13 relacionados a essas tragédias. Outra coisa que confirma a nossa teoria de assassinato é que esse médico que tratou de Bob, o alemão, Dr. Joseph Issels, a informação é que ele é um médico de superestrelas, e também médico dos nazistas. Eu acho que só isso não precisa que se explique mais nada. O cara era nazista. Era o médico que tratava dos nazistas. E vocês sabem como eles adoram os mulatos. Quem garante que esse cara não estava piorando ainda mais o caso de Bob? E por isso mesmo ele morreu tão rápido após descobrir a doença. Mal deu um ano. Bob foi sem dúvida uma grande perda para a humanidade. Morreu jovem demais com seus 36 anos, quando estava prestes de fato a mudar as coisas, voltando-se para a política e incentivando com força total as pessoas a pararem de agir como gado. Ele estava conscientizando as pessoas a parar com essa coisa de meu lado e seu lado. Minha tribo, sua tribo. Como nessa foto aqui, que nós sabemos que um desses camaradas estava envolvido na tentativa de assassinato de Bob. Mesmo assim, ele pegou na mão do cara e tratou como um igual, como um semelhante. Porque ele sabia que tinha que mudar esse pensamento das pessoas. Afinal, nós somos uma porra só. Basta você tirar a pele, e nós mesmos não somos capazes de nos reconhecer de frente a um espelho. Então por que temos tantas diferenças? Infelizmente, enquanto as pessoas negarem a existência dos senhores do mundo, eles vão continuar matando todos aqueles que tentam fazer alguma coisa para mudar esse mundo. O primeiro deles foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o próprio Filho de Deus. Ele não escapou dessa coja. Infelizmente é isso, as pessoas continuam a negar a espiritualidade. E assim eles têm todo o espaço para agirem nas sombras. Afinal, eles não existem mesmo e eles podem continuar matando pessoas como Bob Marley, Princesa Diane, Michael Jackson, Moonwalker, Ayrton Senna, Enéas e por aí vai. Eles estão indo para a cova muito mais cedo do que deviam. Enquanto os maus presidentes, os príncipes Charles da vida, já estão acumulando quase um século de vida e sem desenvolver nenhuma unha encravada. O que dirá câncer aos 36 anos. E ninguém acha isso estranho. Parece que nós vivemos num mundo de loucos, doentes mentais, hipnotizados. Tem horas que chega a irritar.
Se nós pararmos para analisar como a morte de Bob foi lucrativa para os senhores do mundo, porque manchou a carreira dele, porque muitos alegam que isso aconteceu porque ele era um grande de um maconheiro. O que não tem nada a ver com o caso, pois se você comparar a cannabis com cigarro e bebida, você vai ver que ela é muito menos prejudicial do que elas. Eu até me pergunto, lembrando até a música do Gabriel Pensador. Pro índio nada mais faz sentido, com tantas drogas porque só o seu cachimbo é proibido. Marizinha, sente a Maria. Essa resposta eu vou dar em algum vídeo um dia. Eu quero deixar bem claro que eu não estou fazendo campanha para a cannabis. Maconha, não estou fazendo campanha para isso. Eu estou fazendo a pergunta: por que não se proíbe todas as drogas? Por que é que proíbe uma e outra não? A resposta eu sei muito bem, é uma pergunta que eu quero que você pense na resposta. O fato é que se você vai excluir uma droga, deveriam então proibir as outras também. Para nós só resta agora lamentar a morte desse cara que foi sem dúvida um grande guerreiro, um verdadeiro leão. A minha intenção ao fazer esse vídeo era mostrar a você que Bob foi um grande homem. A imprensa manipuladora sempre passa para você que ele não passava de um maconheiro. Mas na verdade Bob foi um grande revolucionário, um grande homem. Se ele fumava ou deixava de fumar maconha, era um problema dele. Não tem nada a ver com a ideia e com o ser humano que ele era. Esses dias, por exemplo, um telejumento comentou no vídeo do Enéas: o fato de você não conhecer a música de Beethoven já mostra que o vídeo não pode ter muita credibilidade. Aí você vê o raciocínio de uma pessoa idiota e retardada mental. Por eu não reconhecer que aquela música do Enéas era a Quinta Sinfonia de Beethoven, que inclusive eu acho muito ruim. Se você gosta, meu amigo, é gosto seu. Eu não gosto. E isso não tem nada a ver com o meu entendimento sobre política. O que tem a ver gosto musical com o entendimento político. Aí você vê o porquê que nós temos uma Dilma no poder. É por causa desse tipo de pensamento idiota de algumas pessoas desse tipo. Veja a frase de um cara, como Bob Marley, que muitos acham que era só um maconheiro. Não preciso ter ambições, só tem uma coisa que eu quero muito, que a humanidade viva unida, negros e brancos todos juntos. Outra frase marcante de Bob: nós não tocamos para agradar os críticos, tocamos o que queremos, quando queremos e quando quisermos. E temos motivos para tocar. Você vê aí o culhão do cara. Quais dos cantores de merda que você mesmo pode curtir por aí, que tinham peito para falar assim como Bob, e ter essa raça, essa coragem para ser assim? Outra de suas frases épicas: eles dizem que o sol brilha para todos, mas para algumas pessoas no mundo ele nunca brilha. Ou essa outra também: é melhor atirar-se na luta em busca de dias melhores, mesmo correndo o risco de perder tudo, do que permanecer estático, como os pobres de espíritos, que não lutam, mas também não vencem, que não conhecem a dor da derrota, nem a glória de ressurgir dos escombros. Esses pobres de espíritos, ao final de sua jornada na Terra, não agradecem a Deus por terem vivido, mas desculpam-se perante Ele, por terem apenas passado pela vida. Aí eu pergunto a você: você vai querer ser assim, ou vai querer ser um cara que se machuca, que sofre, mas que no fim sempre alcançará a vitória? Bob Marley era um cara tão perigoso e foi tão influente como Adolf Hitler, que usava bombas e armas para conquistar o que queria, enquanto Bob usava música. E agora, analisando os dois, quem de fato era mais forte? Um cara que usa armas para convencer as pessoas, pela lei da obrigação, ou um que simplesmente cantava para elas e fazia com que elas realmente o amassem? Fica essa pergunta para você. A canção que Bob fez com o nome War passava a seguinte mensagem para nós: até que a filosofia que sustenta uma raça superior e outra inferior seja finalmente e permanentemente desacreditada e abandonada. Isso até que não haja mais primeira classe e cidadãos de segunda classe, de qualquer nação. Até que a cor da pele de um homem seja de maior importância do que a cor dos seus olhos. Até que os direitos humanos básicos sejam igualmente garantidos para todos, sem distinção de raça. Até esse dia, o sonho da paz duradoura e da cidadania mundial e do estado de moralidade internacional continuará a ser uma ilusão fugaz, a ser perseguida, mas nunca alcançada. E até que os regimes ignóbeis e infelizes que aprisionam nossos irmãos em Angola, em Moçambique e na África do Sul, em escravidão subhumanas, forem derrubadas e destruídas. Até a intolerância e os preconceitos mal intencionados e desumanos. Os altos interesses foram substituídos pela compreensão, intolerância e boa vontade. Até que todos os africanos estejam de pé e falem como seres iguais aos olhos de todos os homens, como eles são aos olhos do céu. Até esse dia, o continente africano não conhecerá a paz. Nós africanos vamos lutar, se necessário, e sabemos que venceremos, pois estaremos confiantes na vitória do bem sobre o mal. E com essa mensagem linda, o nosso vídeo acaba aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, porque esse foi de lascar. Foi sem dúvida um vídeo muito difícil de fazer. Eu só fiz porque vocês realmente merecem, galera. Eu tenho estado meio ausente do Facebook e aqui nos comentários, mas eu cheguei a uma conclusão. A melhor maneira de eu recompensar o carinho que vocês me dão, me apoiando, mandando mensagens, mudando-se de canal, que nós já estamos parecendo ciganos, mudando de um canal para o outro, já que esses malditos perseguem o nosso canal desde o primeiro. E vocês, meus bons amigos, sempre migrando para onde quer que eu vá. Vocês realmente são meus irmãos.
anos. E é por isso mesmo que eu me esforço. Passo horas e horas aqui planejando um bom conteúdo para vocês. Me desculpem a minha ausência nessas redes sociais, mas como disse, meu pensamento é esse. A melhor maneira de eu retribuir o carinho é fazer um conteúdo de qualidade para vocês. Pode até não ficar perfeito, mas com certeza eu fiz o melhor que pude para agradar vocês. Para lhe deixar informado, afiado, para que vocês saibam os crimes que esses malditos estão fazendo contra a humanidade. Para despertar cada dia mais um. E graças a Deus estamos conseguindo. Cada dia nossa família cresce mais. Não podemos deixar de compartilhar os vídeos, dar o joinha, se inscrever no canal, se inscrever na nossa página, faça seus comentários, comentem entre vocês. Afinal, nós somos uma família. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Sempre encarando o sobrenatural.